meus irmãos, ó, Romanos capítulo 9, vamos seguir agora aqui com o entendimento desse capítulo, tá bom? Vimos no primeiro vídeo essa questão de Romanos 8 e toda a questão da eleição, como é entendida errada, e vamos olhar para o capítulo 9. O capítulo 9 de Romanos é um capítulo desafiador que concentra a soberania de Deus quanto à salvação. Então, porque você vai ver que Deus salva tanto judeus e as nações, os gentios, né? O apóstolo Paulo vai concentrar a questão de que alguns judeus não aceitaram o Senhor Jesus como Messias. Por quê? Porque eles rejeitaram o Senhor, certo? O Senhor veio em carne para estar com eles e eles rejeitaram o Senhor, né? E embora eles fossem povo escolhido de Deus, porque eles eram escolhidos, mas eles rejeitavam, eles não queriam saber, inclusive eles mataram o Senhor Jesus, porque confrontava aquele tempo deles de hipocrisia, confrontava o comportamento deles e esperavam um Messias diferente, um Messias político, e não um Messias que pregava um reino que ainda havia de vir. Então, eles rejeitavam, e Paulo se preocupava com isso. E ele começa expressando nesse capítulo a sua tristeza de que esses irmãos não creram em Jesus, pela incredulidade deles, né? E que ele estaria disposto, inclusive, de se separar de Cristo se isso significasse que ia salvar os judeus. Então você vê o tamanho do amor do apóstolo Paulo pela própria nação, de ele se dispor a separar do Senhor, a perder a sua salvação por conta deles. Mas ele via que o coração daquele povo era duro. Ele reconhece que Deus é soberano para escolher, conforme a sua onisciência, é aqueles que vão ser salvos. E ele sabe também, mesmo ele sabendo dessa soberania de Deus, ele sabe que nem todo Israel vai ser salvo. Paulo está falando tudo isso no capítulo 9, meus irmãos. Ele também enfatiza a misericórdia do Senhor para escolher salvar judeus e gentios. Entendeu? Estou dando uma olhadinha aqui porque eu fiz um resuminho, que é bastante coisa. Então, por quê? Porque a salvação veio para o judeu. Só que o Senhor, ele estendeu a salvação aos gentios uma vez que a nação de Israel rejeitou o Senhor. E então, por causa dessa rejeição deles, todos nós chegamos à salvação, né? Podemos ser reis e sacerdotes hoje, uma vez que Israel era para ser uma nação sacerdotal. A gente vê isso lá no Êxodo. Só que eles rejeitaram o Senhor, anularam a aliança que ele tinha com Deus. Então, hoje nós podemos também alcançar a salvação e Paulo enfatiza essa misericórdia do Senhor. Ele fala que conforme a onisciência de Deus, Deus tem o direito de mostrar a sua misericórdia a quem Ele quer, né? O plano de salvação de Deus não se baseia somente no nosso esforço, no nosso mérito. Na verdade, não adianta a gente fazer nada se não houvesse o sacrifício de Cristo. Então essa é a verdadeira graça, como eu expliquei no outro vídeo. Então, ou seja, nós praticamos boas obras porque o sacrifício de Cristo nos possibilita fazer essas boas obras, certo? Então, ou seja, Cristo resolveu todas as coisas, o sacrifício dele é perfeito e reconciliou novamente nós, a humanidade, com Deus, certo? Porque houve uma separação por causa do pecado. A santidade de Deus não compactua com o erro. E o sacrifício de Cristo resolveu esse problema. Veio e nos deu condição de nos achegarmos a Deus, de sermos salvos. E ele enfatiza que a responsabilidade dos indivíduos de aceitar ou não esse sacrifício de Cristo. E aí é onde pondera o nosso livre-arbítrio. Porque você vai ver que Paulo ele fala o quê? Que nós temos a responsabilidade de aceitar ou não o sacrifício de Cristo. E para quê? Para que nós possamos ser salvos e que as pessoas podem escolher ou não a Cristo. O Jesus morreu por todos, não todos, como diz o calvinista, todos, só os que são escolhidos. Isso não faz nem sentido. Quando diz todos, é todos, inclui toda a humanidade. Só que isso depende da gente poder aceitar o Senhor. Nós temos que entregar a vida para Ele, nós temos que ter fé. E ele fala, né, que a fé ela é gerada através do ouvir a palavra de Deus. Então por isso que ele fala que a gente tem que levar o Evangelho. Para quê? Para que possa gerar fé nas pessoas e elas possam se voltar para o Senhor. Mas tem pessoa que ouve e rejeita a palavra do Senhor. Então quando ela rejeita a palavra do Senhor, ela nega a fé e a palavra que era para salvação se torna para condenação. Então esse capítulo 9 está enfatizando tudo isso, que a salvação ela está disponível para judeu e para gentio, não tem distinção mais. O Senhor morreu por todos
Só que vem o calvinismo e tenta distorcer também esse capítulo todo. E nós vamos olhar agora para o ponto calvinista. Então eu vou ler alguns textos de Romanos capítulo 9 para a gente começar a entender. Depois eu vou ler outros textos para a gente ter a explicação e o entendimento completo desse capítulo. Para a gente não ficar apegado à eleição e falar que Deus é um Deus injusto, que é basicamente isso, né? Porque quando você lê só o versículos do capítulo fora do contexto, sem considerar a palavra como um todo e o contexto imediato, a gente vai achar que Deus é um Deus injusto, que brinca com todo mundo, que ele escolheu alguns para salvação e outros para perdição, e ponto final. Quem é você para questionar Deus? Não é essa palavra principal do calvinismo? De fato, nós somos criação e agora filhos por adoção, só que Deus nos deu livre-arbítrio e Ele quer que nós o escolhamos. Ele quer que nós optamos estar com Ele, não que a gente esteja porque Ele escolheu e ponto final. Mas vamos lá então, olha só. Romanos capítulo 9, versículo 10 ao 29. Eu vou ler aqui, tá bom? E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme por causa das obras, não por causa das obras, mas por aquele que o chama, foi feito, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadeci-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem o que corre, mas de Deus, que o compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Isso é um prato cheio de calvinismo fora do contexto, tá? Dir-me-á então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu para a Deus replicar? Ou a Deus replicas? Por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro o poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória que dantes preparou. Viu só? Ele preparou a glória antes, certo? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas também os gentios. Como também dizem Oséias: chamarei de meu povo o que não era meu povo, e amada o que não era amada. E sucederá que no lugar onde foi dito: vós sois meu povo, será dito: sois filhos do Deus Altíssimo, certo? Ou do Deus vivo. Aí fala assim também, ó, também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a sua obra e abreviá-la-á em justiça. Porque o Senhor fará breve as obras sobre a terra. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Irmãos, veja bem, se você ler esse texto no seco aqui, sem entendimento do todo da palavra e do contexto imediato, você vai falar: você viu? Deus falou que não foi pela obra, não foi por isso, não foi por aquilo, mas por ele escolher. Paulo está falando aí, ó, quem somos nós para questionar Deus, certo? Deus fez uns vasos para honra e outros para ira, e pronto, e acabou. Mas você vai ver que não é bem assim. Nós vamos ler alguns textos aqui agora que vai explicar esse texto muito bem, e você vai ter um entendimento que Paulo não está falando de eleição simplesmente aqui com base calvinista, tipo que Deus escolheu e pronto, acabou. É porque Deus, como eu já disse, ele tem onisciência e ele é justo. Ele escolhe conforme a justiça e usa a injustiça para ele exercer a vontade dele, para castigar, para corrigir, para vários para trazer juízo sobre uma nação. E Deus usa essa injustiça
de forma que ele não atrapalha o livre-arbítrio de quem quer praticar injustiça também, certo? Ele usa os atos de injustiça de pessoas ou de reinos para trazer juízo sobre outra nação. Ele fez isso inclusive várias vezes com Israel. Usou a Babilônia, por exemplo, que era um reino gentil, para trazer justiça em cima de Israel, que tinha desobedecido a ele muito tempo, né? Ficou 70, somando de todo o tempo, 70 anos que a terra não cumpriu o seu sábado, eles desobedeciam a Deus e a lei de Deus, e Deus trouxe justiça sobre Israel e sobre a terra de Israel, a terra literal, né, com aquele cativeiro da Babilônia. Então você vê e enxerga Deus trabalhando de forma maravilhosa com a justiça. Olha como Deus é poderoso. Isso inclusive mostra o poder, a soberania de Deus de trabalhar mesmo com as nossas atitudes certas ou erradas. Isso para Deus não importa. Ele trabalha conforme a sua vontade, utilizando o que ele tem disponível, né? Olha só. Então isso é maravilhoso. Mas vamos olhar para os textos. Certo? Eu vou ler um texto aqui agora, em Romanos, capítulo 3, versículo 22 e 26, também usado muito pelo calvinista. Olha só. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui você entende a paciência de Deus, porque ele não falou ali que ele suportou com paciência os vasos de injustiça, os vasos que era para ira, justamente para isso. Israel traiu a Deus, enganou a Deus, praticou todo tipo de iniquidade, e Deus esperou com justiça, com paciência, porque ele sabia que Jesus ia fazer justiça. No tempo de Deus, Jesus já tinha feito justiça mediante a sua onisciência, mas ele esperou com paciência o tempo certo disso acontecer. Hoje nós também, muitas vezes, testamos a paciência de Deus, e o mundo testa, porque Deus está esperando paciente para derramar a ira dele sobre todo aquele que não o escolher, entendeu? Isso vai acontecer lá no lago de fogo, vai acontecer uma grande parte também na grande tribulação, onde ele vai derramar a sua ira sobre a terra. Mas você vai ver que as pessoas, elas não querem o Senhor e vão praticando a iniquidade, vai praticando, e isso Deus vai esperando com paciência. Mas você vai ver que a justiça de Deus é feita em Cristo, entende? Essa é a graça, porque Cristo, como eu disse aí no início do vídeo, ele reconciliou o homem com Deus. Então é isso que Paulo está falando. Cristo resolveu o problema, mas ainda assim há pecado. Ainda assim a obra de Cristo, que começou na cruz, ainda não terminou. O sacrifício, ele terminou, ele foi perfeito, mas a obra de Cristo ainda precisa ser terminada. Ele está ainda diante de Deus intercedendo por nós. Ele precisa derrotar o anticristo, restaurar todas as coisas para entregar o reino para o Pai. E isso ainda não aconteceu. Entende? Então, vamos lá. Então fica com esse contexto também de Romanos 3 que a gente acabou de falar. Agora vamos lá. Ó. Jeremias capítulo 18, versículo 3 ao 10. Olha só o que esse texto fala. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. Isso aqui acaba com o calvinismo, né? Porque eles falam que Deus não volta atrás. Mas você vai ver que Deus, ele volta atrás dentro daquela perspectiva, mas não. Ele já sabia que aquele povo ia se arrepender. Mas ele, enquanto aquele povo não se arrepende, ele vai executar a justiça dele. Mas se aquele povo se arrepender, ele vai voltar atrás e não vai destruir aquele povo. Mas ele já sabia que isso ia acontecer. Irmãos, isso é maravilhoso. Então,
Vamos lá, aí nós falamos aqui, para fazer, aí no momento em que falar de uma nação, de um reino para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvir a minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado a fazer que faria. Aí você vai entender a questão do vaso, que Deus escolhe uns vasos para ira e outros vasos para misericórdia. Porque quando você lê lá em Romanos fora do contexto, você acha que Deus não dá opção. Ele escolheu e pronto, acabou. Mas não é isso. Olha Jeremias falando. Que ele viu o exemplo do oleiro, que ele fez um barro, mas o barro quebrou, ele foi e fez de novo conforme a sua vontade. Deus falou que ia fazer a mesma coisa com Israel e com qualquer nação. Por quê? Ele falou assim, ó, se a nação que estava praticando mal se arrepender, eu vou me arrepender do mal que eu ia executar sobre ela. Mas se a nação que estava fazendo bem parar de praticar o bem, eu vou desistir, eu vou me arrepender do bem que eu ia fazer para ela. Então você vê que Deus vai dar vasos de honra e de desonra conforme a escolha dessas nações. Você entende? E é por isso que é tão importante você conhecer e eu conhecer, né, a onisciência de Deus. Porque Deus é paciente, irmãos. Deus não tem ansiedade. Isso é maravilhoso de você entender. Porque pensa bem, Deus ele já sabe que tudo que vai acontecer. Então, na perspectiva dele, é como se já tivesse acontecido. Ou não, depende de como ele vai olhar, porque para ele não tem a questão do tempo. Só que ele espera pacientemente o momento exato, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há um momento determinado para tudo acontecer debaixo da terra. E ele espera esse momento acontecer. Então, como eu disse para vocês agora, ele sabendo que uma nação vai se arrepender, ela está praticando mal, ele já sabe que ela vai se arrepender, então logo ele vai praticar o bem para aquela nação, porque ela vai se arrepender do mal, mas ele espera, aí na perspectiva dele estar esperando, ele vai praticar o juízo com aquela nação, naquele período que ela está fazendo a maldade. Mas ele fala assim, mas se ela se arrepender, eu também vou me arrepender. Então o arrependimento de Deus é com base no nosso tempo. Não que ele vai se arrepender de uma atitude que ele já tomou, ele já escolheu fazer com que aquela nação fosse abençoada, porque ele já sabia que ela ia se arrepender. Você entende? Parece ser complexo, mas depois que você entende, fica fácil a visualização das tomadas de decisão de Deus, que ele escolheu todas as coisas lá no princípio com base em todas as escolhas do ser humano, de toda a sua criação, na verdade, não só do ser humano. Então, você vai ver que a criação de Deus, ela pode escolher. Toda a criação que Deus fez pode escolher servir a ele ou não. Então, você vai ver que essa questão da eleição, ele elegeu porque ele antes conheceu. Ele deu vasos de honra e vasos de desonra mediante a escolha também. Ele falou, se arrepender, eu também não vou praticar o mal. Mas se parar de fazer o bem, vou descer o meu juízo. Entende? Então, por isso que é importante você ler o contexto. Olha só, 2 Timóteo 2, ainda falando do vaso do oleiro, versículo 14 ao 23. Olha só o que fala esse texto. Traze essas coisas à memória, ordenando-os diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, para que nada se aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele vai dar a característica do obreiro, ó, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como a gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Ele está falando de dois hereges aqui, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Olha só o que Paulo vai falar. E qualquer que profere o nome do Senhor, do nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém... Olha só o que Paulo falou. Ele falou que ia ter dentro da mesma casa, ou seja, dentro da casa de Deus, ia ter vasos de honra e vasos para desonra. Aí ele explica como isso vai acontecer. Só que esse calvinista não olha para isso. Olha só. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, das coisas más, do pecado, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, como que se torna um vaso para a honra? Se desviando do mal, do pecado, da iniquidade. Viu só
que depende do que a pessoa vai fazer para ela ser um vaso de honra ou não, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invoca ao Senhor e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Você entende, irmão, que o vaso vai ser escolhido conforme o procedimento do próprio vaso? É isso que a palavra está falando. Então, para de ouvir textos fora do contexto e tirar a conclusão precipitada. Entende a palavra como um todo. Por isso que é importante você estudar, e estudar com afinco a palavra, e estudar diariamente a palavra de Deus, para que cada dia você cresça no conhecimento do Senhor e pare de cair em heresias. Você entende? Então vamos continuar entendendo aqui, ó. Vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 9 a 17. Olha só o que esse texto fala. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, ou seja, a condição da salvação é crer em Jesus. Você creu e confessou com a sua boca e foi batizado, vai ser salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, porque não há diferença entre o judeu e grego, ou gentil, né? Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo, não é só os eleitos. Todo que invocar vai ser salvo. Aí esse vai se tornar um eleito. Você entende a diferença? Então vamos lá. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão se de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você viu que coisa maravilhosa? Então ele dá a ordem, né? Que para a pessoa ouvir tem que ter alguém para pregar. Aí ela ouve e gera fé. E assim vai e ela é salva. Por causa do quê? De ouvir a palavra de Deus. Você entende? Então presta atenção que a pessoa ela tem que ter a ação de escolher o Senhor. Entendeu? Por isso que a eleição é conforme a nossa opção. Entendeu? Se nós escolhermos o bem, viveremos o bem. Se escolhermos o mal, vamos viver o mal. Vamos receber de Deus o mal novamente. Entende? Então, Deus escolheu o seu povo novamente, mediante as nossas escolhas. Só que Ele escolheu lá na fundação do mundo, porque Ele já sabia tudo o que ia acontecer desde o início. Você entende? Então, irmãos, vamos olhar agora Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Olha só o que esse texto fala. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está no céu. Você viu que nós temos a opção? Quem confessar a Deus, se entregar para Ele, Ele vai confessar diante do Pai. Quem negar, Ele também vai negar. É um livre-arbítrio. Se fosse uma eleição que Deus já escolheu, não tinha opção, não fazia sentido Jesus falar isso. Porque não teria opção. Para que ele vai falar isso? Você entende? Olha só. João capítulo 3, versículo 16 a 21. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, não só algumas pessoas, o mundo aqui é só os eleitos. Isso é uma forma de querer fazer a Bíblia falar o que ela não está falando. Porque o mundo é o mundo, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Esse não era o propósito de Deus. Deus queria que Jesus viesse para a salvação. Vamos lá, aqui não condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Aí, é isso que Deus queria, que todos crescem. Mas, quem não crê, já está condenado. Porque a palavra, o sacrifício de Cristo, condena todo aquele que rejeita. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Qual é a condenação? Olha só, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal e odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras
não sejam reprovadas, viu só? Ou seja, o que ele faz? Não é uma pergunta, né? Eu li como pergunta, mas o que ele fala? Que todo aquele que não vem para a luz, a obra dele vai ser reprovada, mas quem vem para a luz, porque a luz veio, que é Jesus, essas obras não são reprovadas. Aí ele fala assim, ó, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você viu que tem que ter obras feitas? Aí tem diferença entre obras. Tem as obras da iniquidade, que é quando você está fora da luz e fora de Deus, você pratica obras más. E quando você vem para a luz, vem para Deus, você pratica obras boas, junta tesouro no reino de Deus. Logo, suas obras são manifestas como boas obras e são feitas como ouro. E elas te dão galardão no final, porque são obras de justiça. Entende que tem que ter obras? Irmãos, isso é maravilhoso. Vamos ler, não, você vai ver, né? Você vai ver que Jesus, ele trouxe a opção. Ele veio para a salvação de todos, mas ele deu a opção desde o início, desde antes dele vir também, tudo. O homem sempre teve a opção de escolher a Deus ou não. E o sacrifício de Cristo é que possibilita a escolha do homem por Deus, porque Jesus nos reconciliou com o Pai, certo? Só que quando nós rejeitamos, aí o sacrifício de Jesus, que era para salvação, traz condenação. Então, irmãos, já estamos no capítulo 10. No próximo vídeo nós vamos para o 11. O que eu quero que você entenda? A eleição, irmãos, é conforme a nossa escolha. Então escolha o Senhor. Não caia no conto do vigário. Não fique enganado. Sabe, irmãos, esse evangelho de que uns é salvo, outros não, isso traz um medo, um desespero na pessoa, porque ela não consegue nem saber se ela é salva ou não. Ou ela vai crer piamente que ela está sendo salva, mas não pratica boas obras, porque para ela não precisa de obras, né? Uma vez que não importa o que ela faça, porque Deus já salvou ela. E eu vou dizer de novo, se eu falar isso para o Calvin, você vai falar que ele não está falando isso, mas no fim ele está, porque ele fala, não tem obra, você foi salvo pela graça, e isso basta. Então, não importa, se Deus já te escolheu, não importa o que você faça, é isso que ele está dizendo, irmão, não tem outra forma. Não importa o que você faça, você vai ser salvo, mas não é assim. Se você praticar más obras, aqui o texto, todos os textos que nós lemos falaram isso, e tem mais textos, irmãos, é porque eu não peguei todos. Se você praticar obras más, você vai receber a ira de Deus sobre a sua vida, se essas obras prevalecerem sobre as boas, porque Deus é justo, ele vai queimar as obras lá no fogo dele. E aí, o que sobrar é o que você vai receber. Se as suas obras más prevalecerem sobre as boas, você vai receber condenação. Não tem jeito. Perdição. Se você creu em Jesus e não sobrou nenhuma obra, você vai ser uma nação que resta. Porque você não foi digno de ser rei e um sacerdote. Porque não praticou boas obras, porque não desprendeu tempo para o Senhor, porque não se voltou com afinco para o Senhor, não estudou a palavra dele com afinco para entender. Irmãos, o Senhor é justo. O julgamento do Senhor vai ser uma régua altíssima de justiça, porque ele é a maior régua de justiça que tem. Nós queremos equiparar Deus com a justiça humana, e aí acabamos fazendo Deus um Deus injusto. Mas nosso Deus, ele é extremamente justo. Ele vai salvar todo aquele que for para ele salvar, aquele que fez obras dignas de salvação, seja no nível que for, se for desde de nação que resta, que vai entrar no reino, até aquele que vai ser o maior cargo, a maior posição no reino dele. Entende? Porque o Senhor, ele vai trazer justiça, inclusive para que vão ser condenados. Até aqueles que vão ser condenados em níveis diferentes. Quem praticou maior injustiça vai receber maior castigo. A Bíblia fala isso, irmãos. Então atente-se para a justiça de Deus, para a onisciência, para todos os atributos de Deus. Não só para um e fica apegado à soberania e falando que Deus é um Deus. Porque esse é o pensamento dessas pessoas, irmãos. Porque se elas fossem Deus, elas seriam assim. Elas têm maldade no coração, elas querem comandar. Elas acham que Deus tem um senso de inferioridade, que Deus precisa provar que Ele é Deus. É isso que se prega numa doutrina dessa. Que Deus precisa provar que Ele é Deus. Aí Ele tem que ficar, escolhe uns, não, eu que mando, você não tem escolha nenhuma, você vai fazer o que eu mando. Isso não parece pessoas que fazem isso hoje? Então você vai ver que isso Deus quer colocar, as pessoas querem colocar, né, Deus como elas, que Deus pensa e age como elas. Não, irmãos, Deus é soberano, Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele continua sendo Deus se a gente não escolher Ele, entende? Ele continua da mesma forma. Então, Deus, Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele tem paciência, Ele vai acontecer as coisas no tempo que tem que acontecer. Ele vai julgar com justiça.
para que todo aquele que for julgado, seja para salvação, que seja para condenação, vai ter consciência de que ele está lá porque ele merece, porque ele escolheu aquilo, entende? Então, irmãos, medite em tudo que nós falamos nos textos, leia, você mesmo estude, tá? Não acredite só no que eu estou falando, vai lá, lê, ora, estuda com afinco para você ter entendimento e revelação do Senhor. No próximo vídeo, nós vamos falar de Romanos capítulo 11, amém? Que Deus abençoe vocês grandemente, meus irmãos.